Peço a gentileza que retornem aos seus lugares no auditório e vamos dar sequência à nossa programação com o painel Auditoria. E para compor o dispositivo final, convido ao palco o assessor do diretor de Auditoria, Fiscalização e Normalização, senhor Wilson Irata. O coordenador-geral de Auditoria e Fiscalização do ITI, senhor André Quezado Amaro. Também convido ao palco o gerente de Tecnologia e Risco da Ernst Young, senhor Felipe Berge. E de forma remota, o sócio da Ernst Young Technology Risk, senhor Fabrício Rezende Stallone. Para moderar, passo a palavra ao senhor Wilson Irata. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Quero aproveitar também para agradecer a presença do Berge, do André, do Stallone, que está remoto. Obrigado pela presença. Esse painel nós vamos abordar sobre procedimentos de auditoria. E aí eu quero fazer um alerta, quero provocar uma reflexão a todas as entidades da auditoria, todos os intervenientes, para que reflitam sobre as questões de auditoria, sobre o sistema de controle que existe, que está inerente a todo o negócio. E aí eu faço uma lembrança que todas as entidades têm administradores, certo? E administradores têm as suas funções básicas, né? As funções básicas da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Por que eu estou destacando a questão do controle? Porque tudo isso faz parte de um sistema de controle. Então, a auditoria está embutida nesses grandes sistemas de controle que vai dar suporte, segurança, minimizar os riscos de algum inconveniente, algum incidente mais sério que possa comprometer uma entidade. A gente viu recentemente casos de fraudes nos tribunais. E se isso for apurado, como está sendo, nós podemos chegar a algumas responsabilizações. E o que eu chamo de responsabilizações? Cada um tem as suas responsabilidades, cada ente tem as suas responsabilidades, o sistema de controle tem suas responsabilidades, certo? Então, eu quero provocar essa reflexão em todos os entes para que todo mundo faça o seu dever de casa e entenda o seu papel dentro desse grande sistema de controle. Ok? Sistemas de controle dentro das suas entidades, no papel de um administrador. Sistemas de controles de auditorias independentes, né, que vocês contratam e são obrigadas a apresentar regularmente os relatórios. E tem o ITI como autoridade raiz, que também supervisiona, fiscaliza, audita toda essa infraestrutura. Então, a tudo isso eu chamo desse grande sistema de controle. E reforço, provoco uma reflexão, entendam os procedimentos que vão ser apresentados aqui, a importância e os riscos que todo o sistema esses riscos inerentes que estão envolvidos no grande negócio da ICP Brasil. Ok? Sem mais me alongar, vou passar a palavra para o Fabrício. Né? Fabrício, fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao ITI a oportunidade de fazer parte desse evento, um evento tão importante para a sociedade civil, com um tema tão relevante, tão atual.
e trazer aqui à luz do conhecimento um pouco do que é o nosso trabalho, da nossa importância como entidade dentro do processo da estrutura do CP Brasil e da responsabilidade de cada ente que participa. Então, como o Irata começou muito bem, cada ente dentro do sistema de controle possui uma responsabilidade, um papel muito bem definido para que a gente possa, de certa forma, promover cada vez mais um ambiente sustentável, seguro para os negócios, para as pessoas que dele participam. Tá? Eu vou começar falando aqui um pouco. Aqui, esse é o passador, né? Para cima. Eu estou com o mesmo problema do meu amigo Pedro. Eu acho que esse trem não está passando, não. Calma aí. Agora foi. Eu faço aqui uma breve introdução de falar dos tipos de trabalho e de auditorias que a gente pode identificar ao longo da cadeia do CP Brasil. Tá? Pensando aqui em métricas de monitoramento de conformidade, pensando em métricas de credenciamento e manutenção de credenciamento. Então, hoje nós temos as auditorias de cunho CP Brasil, que são voltadas justamente para o credenciamento e a manutenção de credenciamento das entidades vinculadas à raiz, com base nos seus documentos, adendos, que são aplicáveis de acordo com as operações hoje das entidades vinculadas a essa estrutura. Tá? Então, nós temos auditorias pré-operacionais, que quando a gente pensa numa nova estrutura que queira se vincular à raiz, previamente à operação, é feita uma auditoria pré-operacional a fim de verificar se, de fato, ela atende critérios de credenciamento mínimo exigidos e também critérios mínimos exigidos em termos de segurança para a operação. As auditorias operacionais, elas são mais cíclicas, periódicas a cada ano, definidas em PLAO de acordo com a entidade, de acordo com a estrutura de cada ser. Então, a cada 12 meses, a auditoria, a equipe de auditoria, ela retorna a campo, para poder executar os procedimentos demandados dentro do mapa de processos, para verificar se, de fato, a AC ela está em conformidade com todos os processos delimitados no mapa de processos do próprio TI. As auditorias ABTrust já têm um fundamento um pouco diferenciado. Elas surgiram, hoje elas são... o programa ABTrust, o ABTrust CEO Program, ele foi criado com o propósito de trazer mais confiança, não somente aos usuários e consumidores de aplicações, tecnologia de PKI, mas também para poder trazer métricas de controles à luz do que seriam as melhores práticas em termos de controle para esse tipo de negócio, que é o negócio da certificação digital. Só um momento. Voltou aqui. E é importante destacar, dentro do conceito da ABTrust, que eu vou falar um pouco mais à frente, que são emitidos selos, como o Maurício comentou aqui anteriormente, que após a avaliação da execução das auditorias, os relatórios são submetidos ao CPA Canadá e selos são ofertados a essas entidades que estão em conformidade, de forma a corroborar sua conformidade com os procedimentos ali estabelecidos pelo CPA Canadá. E esses relatórios eles devem ser revalidados por meio de auditorias periódicas, anuais, para que, de fato, corrobore ali a continuidade da conformidade da AC. Partindo aqui para o viés da auditoria CP Brasil, o meu intuito é trazer um pouco mais à luz do conhecimento, dentro do mapa de processo, aquilo que seria relevante para ser executado no seu dia a dia e que se vislumbra como parte do escopo de auditoria de um auditor externo. Bom, dentro do mapa de processo extenso da ICP Brasil, nós temos 10 grandes blocos e dentro desses 10 grandes blocos, subprocessos estabelecidos. O primeiro deles é a questão de manutenção de credenciamento. Então, a gente verifica aqui, são apenas alguns exemplos, tá? Que nós temos muitos subprocessos elencados dentro do mapa de processo. Então, nós temos a questão de manutenção, justamente de condições físico-tributárias e econômico-financeiras. O que quer dizer isso? Se a AC, de fato, ela apresenta uma regularidade fiscal, tá? E condições econômicas financeiras de arcar com suas operações ao longo prazo, tá? Então, isso é uma das coisas que se verifica também, dentro de parte do escopo, além de outros subprocessos bem regulares, tá? E bem importantes, como manutenção de contrato de seguro para as atividades civis, verificação, de fato, das auditorias das entidades vinculadas operacionalmente, bem como também a emissão
periódica do PLAAL, contemplando todas as entidades vinculadas e os períodos de auditoria a serem executados. Dentro desse contexto também, a gente já parte para o segundo bloco, né? Quando a gente fala aqui de controles que se espera da AC para manutenção e credenciamento de entidades operacionalmente vinculadas. Tá? Nesse contexto, é necessário que a AC tenha ciência, né, da importância de fazer um monitoramento de possíveis alterações de estatuto, possíveis alterações de ordem societária, dos entes vinculados operacionalmente, bem como também, né, assegurar que, de fato, eles passem por auditorias cíclicas, periódicas, que assegurem a sua conformidade com todos os procedimentos estabelecidos. Passando um pouco mais para o business, né, pensando aqui nas fases, né, de ciclo de vida de certificação digital, a gente já pensa aqui nos processos, controles que já embasam o negócio no dia a dia. Né? Então, a gente pega toda a esteira de produção, quando a gente pensa em negócio, quando a gente tem a solicitação daquele certificado, nascedouro da emissão de certificado, como é feito, né? Como esses dados são registrados, validados, verificados, armazenados. Então, isso é muito importante também dentro de um contexto em que se espera ter uma cadeia, né? Não somente uma raiz, mas todas as entidades vinculadas dentro da conformidade com boas práticas e termos de segurança. Até para evitar casos, né, que venham a tentar e ferir a credibilidade da própria cadeia. Processar, né, a solicitação de certificado, tratar a validação, emitir certificado, tudo isso deve ser avaliado pelo prisma, não somente dos normativos do CP Brasil, mas a outros normativos aplicáveis também. Tá? A própria Bitrust é um normativo que traz muitas questões associadas a layout de certificado, né? Tudo aquilo que pode impactar no dia a dia a questão de reconhecimento desses certificados e até mesmo questões de segurança, privacidade. Então, é sempre importante a AC ter controles muito pautados em verificação de conformidade com esses atributos para estar sempre em prol, né, buscando a melhor execução das melhores práticas e cada vez mais fornecer produtos mais adequados às realidades regulatórias e de sociedade civil. A manutenção da publicação é um tema um pouco mais em termos de fato, de documentação, quando a gente pensa nas declarações de prática de certificação, nas políticas de certificação, nas políticas de segurança. Então, a importância delas estarem sempre em linha com as operações da AC. Minimamente monitoradas periodicamente, revisadas periodicamente e refletindo fidedignamente suas operações e as atualizações previstas pelos mecanismos aplicáveis ao negócio. CAB Fórum e outros, o próprio ITI, dentro daquilo que foi como eu posso explicar? Dentro daquilo que foi diretriz, né, específica da cadeia, para que possa sempre estar em conformidade. Bom, aqui a gente já fala um pouco mais da parte de infraestrutura, segurança da informação, que é bem relevante para o processo, né? Então, a gente pensa aqui em manutenção de uma infra, minimamente com conceito de controles de acesso físico, lógico dos ambientes, segregação dos ambientes, espelhamento de ambiente de sítio principal e sítio de contingência, pensando em continuidade operacional em caso de desastres e outros eventos que possam causar descontinuidade. Tá? Então, isso é extremamente relevante para a continuidade das operações, principalmente pela relevância do negócio e do tipo de atividade. Quando a gente fala em segurança da informação, a gente traz aqui à luz alguns temas bem importantes, né? Dentre eles, a questão justamente da análise de risco e o plano de continuidade de negócio. Isso é um tema relevante e que deve ser dado a devida importância, principalmente porque os negócios eles têm cada vez mais um ciclo de inovação curto, passam por transformações robustas e transformacionais, e muitas das vezes aquele plano de continuidade não reflete mais a sua realidade operacional. Então é importante que você tenha controles periódicos para avaliar se de fato aquele plano de continuidade de negócio ainda reflete a sua necessidade de negócio. E isso é algo que pode e deve ser avaliado dentro de um contexto de uma auditoria. Sistemas aplicativos e segurança lógica e rede. É um pouco mais do que falamos, mas muito voltado para as aplicações e toda a parte que suporta essas aplicações. Então, a gente pensa aqui nos acessos que são concedidos, revogados, tá? Revisados e
associados a usuários dessas aplicações, sejam eles usuários na camada de aplicação por um usuário simples ou um usuário privilegiado que faça, né, uso de seus acessos para ajudar na manutenção desse ambiente propriamente dito. Aqui a gente já fala um pouco sobre segurança de rede, infra, mas é um pouco mais do que já falamos, tá? Alguns temas eles conversam muito entre eles, então a gente pode apenas citar de fato, né, um pouco mais de forma mais diferenciada. Quando a gente pensa em parte de infraestrutura, outros controles que são relevantes para que garanta a funcionalidade daquela infra e a segurança daquela infra, né? Não somente a questão de acesso, mas também as questões que suportam a segurança daquela infra, né? Seja controle de combate a incêndio, detecção e extinção, ar-condicionado para manutenção da temperatura do ambiente de acordo com as normativas vigentes, com os normativos vigentes, tá? E também a questão dos equipamentos de computação, né, se são adequados de acordo com quesitos de capacidade, homologação, que é algo extremamente relevante dentro do contexto da SCP Brasil. Manter recursos humanos, uma outra atividade que é muito relevante. Dentro do âmbito da SCP e dentro do próprio Arbitrust, existe um ponto que é muito falado, muito debatido, que é como se faz a gestão de pessoas que compõem a minha estrutura hoje como AC, né? Então, que processos eu tenho de diligência mínima? Know your employee, né? Tal como podemos fazer e fazemos com os clientes, como lidamos internamente com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. Verificação de antecedente, processo de avaliação constante de performance, desempenho, verificação, processos para suspensão, movimentação, aqui a gente já pensa não somente pelo viés do RH em si, também, tá? Pensando aqui em desligamento, em um processo formal que deve ser seguido, mas também, né, passando aqui a questão que é bem relevante das remoções de acesso, verificações de acesso remanescentes, que não deveriam, em tese, ter, tá? Mas revogação tempestiva dos acessos daqueles colaboradores que hoje, que porventura deixaram de ter algum vínculo formal com a empresa, dado o término do contrato de trabalho. Então, isso é bem importante a gente estar bem atento. E dentro desse contexto de avaliação, também são avaliados aquelas outras entidades, né? Quando a gente pensa em PSPI, quando a gente pensa em PSC, ACT, e para elas também há mapas de processos específicos dentro do próprio mapa de processo, que também devem ser avaliados e verificados dentro do escopo, com a mesma rigidez e com a mesma preocupação que se vislumbra em termos de AC e outras entidades também vinculadas operacionalmente. Aqui eu falo um pouco do WebTrust for CA. Ele é um pouco diferente, ele não é dividido em 10 pilares. O WebTrust ele é dividido em 3 grandes guidelines. O for CA, o SSL, SSLV, 4, na verdade, e o Code Sign, né? O for CA ele tem 7 grandes princípios associados que conversam muito com o SCP Brasil. Tá? Muitos normativos, muitos critérios do WebTrust fazem linha com o próprio critério do SCP Brasil. Então, você vê toda a parte de gerenciamento de ciclo de vida, né? Quando você pensa em chave de usuário, gerenciamento do ciclo de vida das chaves de AC, controle de ambiente de negócio, e quando a gente pensa na questão dos acessos, gestão de operação, gestão de mudança, tudo que pode impactar, né, o nosso negócio, o negócio da AC, perdão, no sentido de trazer vulnerabilidade para esse ambiente, caso isso não seja detectado, caso isso não seja monitorado, caso isso não seja implementado. Tá? Então, é algo bem relevante. Então, aqui a gente fala também sobre o contexto das DPCs e PCs estarem sempre em linha com as RFCs vigentes, tá? Tanto em conteúdo como em formatação. E também fala um pouco da questão do gerenciamento aqui do ciclo de vida dos certificados, né? O que tem em termos de emissão, verificações que são necessárias, esperadas, mas muito em linha. Existem algumas especificidades, concordo, mas muito em linha com aquilo que hoje o TI preconiza dentro dos seus adendos e docs. Dentro do SSL, você tem alguns direcionamentos específicos de controle, tá? Voltados para essa característica de certificados, mas também muito em linha com o processo de governança que você já espera ter dentro de uma AC. Algumas coisas aqui são mais específicas, quando a gente pensa em questões de layout de certificado, principalmente, né, que há
uma alteração nesse sentido, óbvia, né? Mas também alguns requisitos de segurança mínimos esperados em termos de rede e sistemas de emissão de certificado. Então, é importante estarmos atentos também a esses temas. Um pouco mais aqui também em relação ao Trust CLV e CodeSign, né? São um pouco diferentes. Mais uma vez, o que muda é a natureza de certificados, as características de certificados e alguns controles mínimos esperados para a emissão desses certificados. Alguns falam em processos de Know Your Client, consultas em listas restritivas e outros mecanismos de controles que são mais específicos, tá? E bem mais comuns em instituições financeiras e seguradoras, tá? E que realmente devem ser implementados quando você pensa em uma ótica de emissão de certificados dessa natureza. Aqui eu já trago um pouco da metodologia de trabalho, tá? O que o auditor faz no dia a dia, né? Como é que ele vai chegar numa ACE e como é que ele vai executar um trabalho dessa natureza? Nós temos aqui, como base, né, da metodologia de trabalho, um entendimento base, porque de fato ele solidifica, né, a estrutura maior que justamente engloba toda a estrutura de trabalho, que é o entendimento dos normativos, sejam do ICP Brasil ou do WebTrust. Então é fundamental que o auditor, né, em campo, ele tenha de fato conhecimento, né, dos normativos aplicáveis a cada negócio, ao negócio do seu cliente, mudanças que foram identificadas ao longo do processo, durante o período de escopo, que possa impactar o seu trabalho. Diante dessas informações, o auditor ele migra para um processo de entendimento de processo, para atividade de entendimento de processo, em que basicamente ele vai fazer uma análise preliminar desses documentos que são emitidos pela AC, né, as declarações de práticas, as políticas de certificação, para compreender como ela opera, tá? E entender ali nuances específicas do negócio. Isso é bem importante. Também é feito entrevistas com pessoas específicas, né, e, em tese, responsáveis técnicas por controles e processos específicos, para compreender a sua participação e como esses controles e processos estão implementados dentro da entidade. Isso é bem relevante para dar uma visão global de como opera aquela entidade que está sob auditoria. Depois desse processo, existe um processo que é bem relevante, que é a avaliação de desenho dos controles. E ele é muito importante e deve ser segregado da avaliação de operação, porque é na avaliação de desenho de controles que você avalia se de fato aqueles controles atendem aqueles critérios e endereçam os riscos associados àquela operação. Então, nesse processo, o auditor, por meio de procedimentos como o walkthrough, por exemplo, e que ele pega um evento aleatório do tempo, dentro do período de escopo, para compreender aquele controle, ele avalia também, com base nos critérios, se aquele controle, da forma como ele opera, ele de fato mitiga os riscos que diz de mitigar, correto? A avaliação de operação ela já envolve alguns procedimentos adicionais, tá? Dentre eles, procedimentos críticos e relevantes para uma boa performance de uma auditoria. Então, aqui a gente fala sobre a execução de procedimentos de PE, que, para quem não sabe, é qualquer informação produzida por uma entidade que vá suportar a atividade do auditor dentro de um procedimento de teste ou que ela utilize dentro da execução de alguma atividade de controle interno. Isso é importante, de fato, bater nessa tecla, porque é um procedimento realmente relevante para assegurar que você está avaliando a totalidade dos eventos dentro de um determinado controle em um período específico. Além disso, como é muito comum em prática de auditoria, é importante que façamos, em determinados tipos de controle, seleção amostral. Então, a seleção amostral ela deve ser devidamente embasada, tá, em termos de técnica a ser apurada, técnica a ser utilizada, tamanho de amostra, tamanho de população, tipo de seleção amostral. Isso deve ser de acordo com cada natureza de trabalho, tá, e de acordo com cada objetivo que você tem dentro da auditoria para fins de avaliação. É altamente recomendável a utilização sempre de procedimentos de seleção amostral probabilísticos, em especial randômicos, tá? Porque você lhe direciona algumas questões relevantes, inclusive em termos de risco de amostral. Passado isso, e concluído o evento, na verdade, em complementação, faltou um ponto, dentro desse frame que está desenhado, é importante salientar que o auditor também avalia as remediações que foram apontadas no relatório da auditoria anterior. Então, é importante que faça essa validação
para verificar se de fato aquelas falhas elas persistem ou se elas foram devidamente remediadas pelo sistema de controles internos da companhia. Ok? É importante porque isso de fato impacta a opinião em caso de reincidência de falhas de mesma natureza. Ok? Tanto de emissão de relatório, como eu falei, esse é um relatório que é um relatório, embora a gente chame de auditoria, o trabalho voltado para as auditorias de conformidade, ele é um trabalho de asseguração razoável. Então, o auditor independente, né, para corroborar essa opinião, formalizar essa opinião, ele emite um relatório com base em alguns requisitos técnicos que são cabíveis à sua profissão. No caso desse tipo de trabalho, a gente fala de BNBCTO 3000, que é a normativa brasileira de contabilidade, norma brasileira de contabilidade para fins de trabalho de asseguração razoável e limitada, e a ISAE 3000, que é uma normativa internacional para trabalhos do mesmo propósito, mas muito comum para trabalhos do tipo Web Trust. Tá? E dentro desse conceito, é importante também que o relatório encaminhado ao NTI, dentro da sua opinião, da avaliação em termos de criticidade ou nota adequada, de adequabilidade da AC, ele leva em consideração também todos os quesitos em relação a riscos críticos, alto, médio, baixo, que são descritos dentro dos docs cabíveis e disponíveis no sítio eletrônico do ITI. O que eu fiz aqui? E obrigado. Assim, um recado que é importante dar, embora isso seja o relatório emitido, depois ele é apresentado a ser encaminhado ao ITI, que é uma outra entidade interessada no processo, é importante salientar que esse modelo de abordagem, ele não faz, como o Irata colocou muito bem aqui no começo, ele faz parte de um sistema de controles. É importante que as entidades operacionalmente vinculadas, as ACs em especial, tenham esse cuidado, esse zelo, em desenvolver cada vez mais controles, ambientes de controles internos e de gerenciamento de riscos que sejam adequados às suas operações e adequados às realidades regulatórias e aplicáveis ao seu negócio, às demandas de negócio. Então, é muito importante que isso seja sempre atualizado, avaliado internamente e não só externamente. Até porque isso também é um dos critérios explícitos, dentro do próprio Web Trust. Então, é importante que a AC tenha esses mecanismos muito bem desenvolvidos e implementados para monitoramento desses riscos e avaliação desses controles de forma periódica. Bom, fora isso, termino aqui a apresentação. Eu gostaria de agradecer novamente a todos e deixo o nosso contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida em relação à apresentação, algum tema correlato a SCP Brasil ou Web Trust, tá? Fiquem à vontade, será um prazer atendê-los. Muito obrigada pela apresentação. Passo então a palavra ao senhor André Quezado. Bom, gente, boa tarde. Vou falar um pouquinho a respeito de auditoria, mas é o foco mais em AR. Tá? Auditoria é um negócio que não tem exatamente uma data da atividade começar, a atividade de auditoria, mas remonta aí da Revolução Industrial, começou essa atividade de auditoria. Tá? E a auditoria começou a entrar em vários ramos, contabilidade, a área financeira, fiscal, tributária. E essas duas últimas... Tá bom. E essas duas últimas é o foco de auditoria dentro da ICP Brasil. A operacional e a de TI.
As auditorias, elas respeitam os normativos do ICP Brasil, que é um sistema. Tá? Todo normativo é desenvolvido e monta um sistema onde os prestadores de serviços eles devem observar as regras que foram impostas. Tá? Aí eu coloquei um rol, tá? E já foi citado aqui o ADE 8, né? 8E, onde a auditoria usa como base para desenvolver os processos de auditoria. Tá? Eu coloquei aqui dois itens que tem nos documentos do ICP Brasil, tá? E ali ele mostra o trabalho da auditoria e o que a auditoria deve apresentar durante o processo de auditoria. Tá? A metodologia é fundamental dentro do trabalho de auditoria. Tá? Sem ele, fica difícil o desenvolvimento do processo de auditoria. Tá? Aqui eu estou trazendo as etapas de auditoria. E é muito importante a gente prestar atenção, logo lá naquela parte verde, a pré-auditoria, que é o planejamento em si, né? O estudo da auditoria, e depois vem o planejamento. Tem que haver um planejamento, tá? Para que se desenvolva um bom processo de auditoria. Então, o que eu posso colocar como exemplo? Eu não posso desenvolver um trabalho, um planejamento de auditoria que tem 10 AGRs da mesma maneira que eu vou desenvolver um que tenha 1000 AGRs. Eu tenho que pensar muito bem como eu vou planejar isso para gerar um relatório com um resultado satisfatório. Tá? Uma coisa que a gente tem observado lá na SEGAF é que acontece a auditoria, gera-se um relatório, mas a parte de acompanhamento não tem sido feita. Apresenta-se um relatório de auditoria, apresenta-se não conformidades e não apresenta-se depois um acompanhamento. Isso é fundamental para a gente ver o que é que está sendo feito com aquela não conformidade. Tá? E, inclusive, a gente tem cobrado isso das ARs, tá? As ARs e as ACs, é fundamental que elas atuem na correção e apresentando para a gente evidências da correção das não conformidades. Não, para cá. Tá. Para as ARs, os principais processos durante uma execução, um trabalho de auditoria, são esses processos. Tá? Isso ele é visto no mapa de processo de identificação que está lá em cima, que inclusive já foi citado aqui pelo colega. Aqui, beleza. Aqui é um exemplo que eu coloquei do mapa, e o mapa, eu já ouvi de auditor dizendo que ele fez o trabalho de auditoria e cumpriu o que está no mapa. Tá? Eu gostaria de lembrar que o que está no mapa, ele é apenas o indicativo, e ele aponta para onde o documento, está vendo ali, se vocês conseguem observar, ó, DocCP 2, item 6.3, é ali que tem o item que define o que tem que ser auditado, e não só o mapa. Tá? Então, é fundamental que o auditor, na hora que esteja desenvolvendo o trabalho de auditoria, não fique só no mapa, mas vá no documento para entender totalmente o processo que tem que ser auditado. E o que tem que ser avaliado, evidenciado, para comprovar se há ou não segurança no processo. Tá. Isso aí é o resultado da auditoria. Um bom trabalho de auditoria, ele vai apresentar um desses 5 resultados. Tá? Então, o trabalho de auditoria, se bem planejado, ele vai dizer, ele vai atestar a saúde da empresa na área de certificação digital. Tá?
Aqui eu coloquei, para finalizar, porque o meu tempo é curto, me deram um tempo muito curto, as não conformidades que normalmente aparecem para a gente, tá? Essas são não conformidades de IAR que são correntes, são corriqueiras, tá? A ausência de inventário de ativos, a utilização de equipamentos sem a comprovação de posse e controle, agente de registro com perfil de administrador em máquina. Teve até um relatório que relatório que a gente teve lá e que o relatório dizia que o AGR foi orientado a cuidar da máquina dele. Isso aí é meio complicado, né? Tem que ocorrer o controle e tem que haver uma segurança para a emissão do certificado. Então, o AGR não, a norma diz isso, não pode ter o controle da máquina, né? Uma coisa que a SEGAF pretende começar a cobrar mais, tá? Que é um ponto onde está ocorrendo fraude, e quando a gente analisa a fraude, a gente verifica que o processo de emissão do certificado não está muito bom, ele não está seguro. Tá? Então, ali, a emissão de certificado sem observar os devidos critérios de segurança para a validação da identidade do indivíduo. Isso é uma coisa que a gente, pelo menos a SEGAF vai começar a cobrar mais das auditorias em AR, para que olhe esse ponto, verifique esse ponto. Tá? Verifique logs de máquina, logs de sistema, veja se isso é seguro, para que a gente dê mais segurança. Tá? A ideia é aumentar a segurança da emissão de certificado. Eu não me lembro de ter visto ou ouvido quebra de chave de certificado, mas a fraude é uma coisa que está ocorrendo e isso prejudica a confiabilidade da ICP Brasil, dos nossos certificados. Então, assim, nos próximos análises de relatórios que a gente vai fazer e os próximos contatos com as empresas de auditoria e nós mesmos do ITI, nós vamos voltar o foco das auditorias para essa parte de emissão, tá? Estudo de logs e procedimentos da qualidade da emissão do certificado. Por fim, eu quero colocar isso que eu acho muito interessante. A auditoria, hoje, ela vem para medir a saúde das nossas empresas que fazem a atividade de certificação digital. Então, ela é fundamental e ela vem contribuir com a melhoria, a qualidade dos serviços prestados pela certificação digital. E é fundamental a gente ter garantia e confiabilidade e segurança na emissão desses certificados. Então, assim, vamos buscar, a ideia é essa, tá? Vamos buscar nossos trabalhos de auditoria, eu estou falando isso por mim, tá? Chefe da auditoria, vamos tentar aumentar a qualidade dos nossos serviços para que a gente proponha segurança. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada a todos os integrantes do último painel do dia. Damos por encerrados os trabalhos de hoje. Agradecemos a todos aqui presentes e aproveitamos para dar os recados finais. Nosso credenciamento estará aberto amanhã pela manhã a partir das 8 horas. Pedimos a gentileza de trazerem seus crachás emitidos hoje. Convidamos os participantes ao nosso coffee break que está sendo servido na área de exposição do Certifórum 2023. Aproveitem este fim de tarde, principalmente para fazer network, e nos vemos amanhã pela manhã. Obrigada!